E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal No Pain No Gain, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a correlação entre índice e dólar. Será que ela existe? Será que faz sentido a gente operar um contrato olhando para o outro? Olhar o movimento de alta do mini índice, olhar o movimento do mini dólar e perguntar quem é que está mentindo? Isso existe ou é só o esoterismo do mercado, mais uma filosofia sem comprovação numérica? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo hoje, então vamos nessa! Muito bem, correlação entre índice e dólar. Existe, não existe? É filosofia? É mais um achismo? Tem comprovação numérica? Vamos ver isso hoje. Já deve ter parado em algum momento, quando tu estava operando lá o mini índice, viu o mini índice subindo, e aí tu viu o mini dólar subindo e tu pensou, cara, será que eu fico comprado aqui no mini índice? Mini índice subindo, o dólar subindo, alguém vai dar paulada para baixo? Não pode, né? Se o índice está subindo, o dólar está caindo. Se o dólar está caindo, o índice está subindo. É assim que é, me falaram dessa forma, então eu vou operar. Calma, vamos estabelecer alguns pontos aqui bem importantes sobre a correlação do mini índice. Eu vou mostrar aqui dos últimos 21, 50 e 200 períodos se isso realmente existe, se faz sentido nós operarmos um gráfico olhando para o outro ou se é melhor a gente esquecer porque é tudo esoterismo barato. Pessoal, antes da gente começar aqui o conteúdo, deixa aquele joinha aqui embaixo, te inscreve no canal também, aciona o sininho para te receber os próximos conteúdos e não ficar de fora deles, beleza? Então, vamos nessa. Primeiro de tudo, o que é correlação, Lores? Correlação é um número que vai de 0 a 100%, onde nós pegamos dois ativos e entendemos se esses dois ativos se movimentam de forma similar. E a correlação, como vai de 0 a 100, é um número que mostra a intensidade. Tá? Numa correlação de 100%, se nós pegarmos um ativo A que tem correlação 100% com o ativo B, significa que eles se movimentam da mesma forma. Se um ativo A sobe, o ativo B sobe da mesma forma, na mesma amplitude, na mesma intensidade. Tá? Isso numa correlação perfeita, de 100%. Uma correlação de 0 significa que o ativo A e o ativo B a movimentação deles não se explica um pelo outro. E é importante uma coisa, não é causalidade, não é causa e efeito. Não significa que o ativo B sobe porque o ativo A sobe. É só uma forma de correlação, a gente não está buscando o porquê e só o quê, tá? Maravilha. Dentro de um ativo que é 100% correlacionado, se funciona dessa forma. E se for 100% negativo, ele é perfeitamente correlacionado de forma inversa, ou seja, se o ativo A sobe, o ativo B desce de mesma intensidade e amplitude, ok? Então esse espectro de correlação vai de 0 a 100 e a gente divide em 5 intensidades. De 0 a 20 a correlação é muito fraca, de 20 a 40 a correlação é fraca, de 40 a 60 a correlação neutra, de 60 a 80% correlação forte e entre 80% e 100% correlação muito forte, certo? Então, mini índice e mini dólar, a primeira impressão que dá é que eles são sempre muito inversamente correlacionados, ou seja, se o índice é para cima, o dólar é para baixo, é isso que se prega dentro do mercado, mas eu vou mostrar para vocês através de números que a coisa não funciona bem dessa forma, ok? Olha só, primeiro, o que eu fiz aqui? Eu peguei, deixa eu colocar bastante para mostrar para vocês exatamente o que eu fiz, cara. Não tem segredo nenhum, vocês vão ver que com números não tem argumentos. Eu peguei aqui desde 2003 o Ibovespa e o dólar, tá? Peguei o fechamento de cada dia aqui, dia 10 de janeiro de 2003, o Ibovespa subiu 2,78 e o dólar caiu 2,67 e fui assim dia a dia até os dias de hoje, até agosto de 2020, tá? Peguei a correlação dos últimos 21 períodos aqui. No Excel é só botar Correl, tá? Essa é a forma, Correl, e pegar as duas colunas. Com isso eu tenho uma correlação do dia 10 na média de menos 22%. Uma correlação muito fraca, né? Uma correlação fraca, muito fraca, tá aqui embaixo, tá vendo? Muito fraca entre 0 e 20, fraca 20 e 40, aqui tá a nossa escala, tá? Só que com isso eu consigo identificar então a correlação dia por dia dos últimos 21 períodos. Então eu tenho uma correlação média daquele dia dos últimos 21 candles. E olha o gráfico que nós temos aqui. Repara, está um pouquinho sujo. O de 50 e de 200 períodos vai ficar mais fácil de visualizar, mas só para te entender o conceito. Então aqui ó, eu tenho uma correlação média do Ibovespa e do dólar desde 2003 até os dias de hoje. Repara que não é estático.
não é estático. A correlação é algo que se modifica ao longo do tempo. Em certo momento, a correlação está muito forte, em outro momento, a correlação está muito fraca. Inclusive, teve momentos em que a correlação entre o Bovespa e o dólar foi positiva, em 60%. Ou seja, se o dólar subia, o índice também subia em 60% das vezes. Em alguns momentos, a correlação foi inversamente muito forte, aqui em menos 80. Significa que o índice subia e, de fato, o dólar caía. Nos últimos 50 períodos, fica mais fácil de ver essa diferença, essa amplitude de correlação entre Ibovespa e dólar. E nos 200 períodos, mais fácil ainda. Que, para a gente simplificar a história, olha só, vão ter momentos, pegando os últimos 200 candles e fazendo a correlação. Vão ter momentos, por exemplo, lá em 2008, em que a correlação entre índice e Bovespa estava muito forte, negativamente, bateu em 75%. Ou seja, 75% das vezes em que o índice subia, o dólar caía de mesma amplitude, na mesma amplitude. Então, ali em 2008, fazia sentido a gente olhar na ponta da compra o mini índice, olhar ele subindo e não querer comprar o dólar. Porque, de fato, se o dólar estivesse subindo, algum deles estaria mentindo, digamos assim, entre aspas, e aí faria sentido não fazer esse tipo de operação. Mas em 2013, não fazia sentido nenhum tomar uma atitude como essa. Não fazia sentido nenhum eu olhar para o dólar e tentar operar o índice, né? Porque a correlação estava muito fraca, estava em 20%. Depois, de 2013 a 2018, foi aumentando essa correlação. Quanto mais perto de 1, mais correlacionado, né? Então, quanto mais perto aqui do menos 1, mais forte correlacionado de forma inversa. E quanto mais perto do zero, menos correlacionado. Então vão ter momentos em que faz sentido, vão ter outros momentos que não. É claro, 200 períodos é muita coisa, né? Olhar para o gráfico de 200 candles, aí é para operar mais o gráfico semanal. Então eu ficaria entre o gráfico de 50 candles, a correlação entre 50 e 21 candles. Operações curtas, aqui. Repara que agora, nesse exato momento, nós estamos com uma correlação de menos 21%. Ou seja, não faz sentido nenhum eu olhar para o dólar e tentar operar o índice. Isso vai só atrapalhar, tá? E eu vou dizer outro ponto aqui. Mesmo quando nós tivermos correlação muito forte, por exemplo, vou pegar o momento que mais teve correlação aqui, que foi lá em 2008, que bateu a faixa dos 75%. Significa ainda que em 25% das vezes o movimento do índice não era explicado pelo movimento do dólar, né? Eles não tinham correlação, não era nenhuma explicação, eles não tinham correlação. Em 25% do tempo, um quarto. Se o cara fez isso sistematicamente de olhar para o índice para operar dólar, 25% das vezes, ele, além do problema do gráfico, ele ainda teve um problema com a correlação. Então o que eu quero deixar de mensagem aqui é, no momento que a gente for operar o mini índice, olha para o mini índice. Porque mesmo no momento em que o índice e o dólar estão fortemente correlacionados, ainda assim vão ter dias, vão ter períodos em que um movimento não vai acompanhar o outro, mesmo num período de muita correlação. O gráfico já é difícil o suficiente operar ele sozinho, né? Olhar o índice e tentar operar o índice já é difícil o suficiente. Isso vale para o dólar também. Então, o que eu deixo aqui é, no momento que for operar, foca no gráfico que estiver operando e esquece o outro, esquece essa baboseira de, cara, estou comprando no mini índice, vamos ver o que o dólar está fazendo. Não importa, te concentra no movimento do gráfico que tu estiver operando. Isso já é difícil o suficiente. Querer considerar um outro gráfico ainda, tem que ter muita estrada para fazer isso. Para quem está começando, eu realmente não acho que isso ajude. Vai muito mais atrapalhar do que ajudar. Então te concentra no gráfico e esquece essa questão da correlação. Porque a gente não tem como saber se vai estar correlacionado hoje. A correlação, a gente consegue olhar para o passado e ver o que aconteceu. Mas a curva futuro não tem como saber. Claro, tem como ter uma estimativa com base no que está acontecendo, mas ainda assim é muito complicado a ponto de não fazer sentido ao meu ver, ok? Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado. Se te ajudou, seleciona aqui com um like, isso ajuda muito a eu produzir conteúdos como esse, tá certo? Eu fico por aqui, forte abraço e até mais.